Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora das Dores, Jesus manso e humilde de coração, fazei o vosso coração semelhante ao vosso. com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Filhos, esta passagem só nos leva a entender uma coisa: a reconciliação com Deus é muito mais uma graça de Deus do que um esforço da nossa parte. Quando Adão perdeu a graça da amizade com Deus no paraíso, nada do que ele fizesse dava a ele o direito de retornar à graça, nada. Nem um patriarca, nem Abraão, que fez tudo o que Deus mandou, até ao ponto de querer sacrificar o seu próprio filho, Abraão morreu e foi para a mansão dos mortos. Moisés, todos os patriarcas. Portanto, se trata muito mais da bondade de Deus que nos dá a graça de nos reconciliar com Ele, do que do nosso esforço puramente humano para nos reconciliar com Deus. Penso numa doutrina como o budismo, que é uma doutrina muito falsa, que faz com que uma pessoa pense que ela sozinha, por um esforço próprio, por práticas de oração, ela pode alcançar o estágio desta união profunda consigo mesmo, desta reconciliação interior. Até a reconciliação com o próprio sofrimento e tudo isso. É uma grande ilusão, porque a partir do momento que uma pessoa sente essas emoções interiores, ela pode se confundir achando que isso é a graça. Mas a doutrina do budismo, por exemplo, não prega que exista uma graça, que exista uma comunhão com o ser espiritual. A comunhão é consigo. A nossa reconciliação, ela é um dom de Deus. São Paulo diz e deixa muito claro para nós: deixai-vos reconciliar com Deus. Porque Deus quer a nossa conversão, Deus quer nos levar de volta ao paraíso. E o próprio Deus manda o seu Filho para se encarnar exatamente para nos dar essa graça de voltar ao paraíso. Portanto, primeiro a conversão é uma graça, depois é que ela é um esforço do ser humano. Muito mais uma graça do que um esforço. São Paulo não fez esforço para se converter. Na verdade, o esforço dele era para perseguir a igreja. Jesus vem até ele e, num raio de luz, Jesus dá a graça de São Paulo, aderir a Cristo imediatamente, após ser batizado e receber a graça pelas mãos de Ananias. Portanto, a conversão, a reconciliação com Deus, ela é uma graça que Deus dá. Em primeiro lugar, nós a pedimos na oração, portanto. Senhor, nos dê a graça, como a igreja sempre reza, do tempo para a verdadeira conversão, ou seja, que eu não morra sem me converter, que os meus não morram sem se converterem, que os meus pais, irmãos, meus filhos, que eles alcancem antes da morte a graça de se converterem, nem que seja na hora da morte, com o raio da misericórdia, como Jesus prometeu a Santa Faustina, que ainda pudessem se converter. Portanto, que fique claro para o nosso coração, o tempo da Quaresma é um tempo favorável, como diz São Paulo, é um tempo favorável para esta conversão. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Nós podemos colher o fruto da Quaresma ou deixá-lo passar. Deus, Ele tem muito a nos oferecer no tempo da Quaresma, sempre, sempre. Deus abre as comportas da sua misericórdia para nos dar a graça da conversão. E pensando sempre no tempo da Quaresma, eu sempre medito sobre essas duas coisas. Primeiro,
sobre os modos da conversão e depois sobre as finalidades da quaresma. Santo Antão, que foi um pai do deserto, ele dizia que existem 3 modos para a conversão, e nós conhecemos todos eles, mas é bom sempre relembrar. Primeiro que se converte, ele diz, primeira categoria de pessoas que se convertem são aqueles que têm a graça de nascer num seio católico, como eu tive e como muitos de vocês tiveram. Por que graça? Porque quando nós éramos bebezinhos, nossa mãe e nosso pai nos levaram ao batismo e no batismo nós recebemos a graça. Por isso o nosso coração foi reconciliado com Deus nos primeiros dias de vida, no primeiro mês de vida. Eu fui batizado no dia 2 de janeiro e eu nasci no dia 20 de novembro. Eu ainda fiquei ali um mês e pouco até ser batizado. Mas fui reconciliado com Deus por graça. Porque a reconciliação exatamente o rompimento com esse pecado original que estava em nós. Portanto, a graça de nascer católico e ir aderindo à verdade da fé, paulatinamente, se convertendo, sem nenhuma dor. Quem nasceu no seio tradicional, as pessoas que dizem, eu tenho fé de tradição, louve a Deus por isso. Agora, você tem que ir se convertendo, né? Ou seja, tem que ir vivendo aquela graça. Mas se você nasceu no seio católico e foi batizado no primeiro mês de vida, você acha que uma pessoa que se converteu aos 20 anos tem mais glória do que você? É certo que não. Você tem mais glória. O problema é que, muitas vezes, esses que dizem, eu sou católico de tradição, é porque não honraram a sua fé. Ou seja, não honraram a graça que receberam e, por isso, atrasaram a conversão. Mas o que Deus quer, em primeiro lugar, é que as pessoas se convertam assim. Deus não quer que ninguém cometa muitos pecados para depois se converter e dar testemunho. Uma pessoa chega e diz, Frei, minha vida não tem um testemunho bonito para dar, porque eu fui batizado nos primeiros dias de vida. Depois fiz a primeira comunhão quando eu tinha 10 anos. Quando tinha 14, fiz o crisma. Depois estava no grupo de jovens, depois entrei para a renovação, depois me casei e tenho meus filhos. Então não tenho um testemunho assim forte para dar. Como que não tem um testemunho forte? Existe maior bondade, maior misericórdia de Deus do que alcançar uma alma antes dela pecar? Será que Deus precisa ser ofendido para depois ser amado? É certo que não. Portanto, Santo Antão diz, primeira graça é de se converter e nascer no seio católico, se convertendo já no primeiro mês de vida, tendo a graça de receber a iluminação do Espírito Santo e crescer na fé católica. Depois, segunda pessoa que se converte, ele diz, são aquelas que se convertem lendo a palavra de Deus. E lendo a palavra de Deus, vê que Deus concede o céu aos bons, o inferno aos maus para sempre. E essa pessoa, então, exortada, ouvindo justamente como Deus age com os bons, pelo exemplo, ele se converte. Como aquele filho que a mãe diz, meu filho, né, saia do pecado. Você é um menino católico. Você foi batizado quando era criança, fez primeira comunhão. E nossa mãe muitas vezes faz recurso da palavra de Deus. Olha, Deus diz que aqueles que cometem esses pecados vão para o inferno. Então saia dessa vida. E muitas vezes escutando uma exortação. Isso vem pela pregação, vem pelas orações da nossa mãe, vem pelas admoestações que ela nos faz. Nós podemos nos converter. Então ainda não é tão doloroso assim. Então, um jovem de 20 anos que não foi batizado, não conhece muito de Deus, estava numa vida torta, e aí um amigo chama, vamos lá na fraternidade para poder ouvir a homilia e assistir à missa, e de repente, durante a homilia, você escuta uma palavra que exorta o seu coração. E aí você diz, não, eu tenho que mudar de vida. Então, segunda categoria de pessoas, aquelas que vêm exatamente pela exortação, por uma graça. E o terceiro modo da conversão, terceira categoria de pessoa que se converte, são daquelas que têm um coração muito endurecido. Pessoas que não puderam conhecer a Deus, não tiveram a graça, não tiveram pai, mãe, que levaram o batismo, não tiveram a graça de saber sobre Deus e têm um coração muito endurecido. Pessoas que já praticaram muito mal, Santo Antão diz. Como um jovem uma vez falou para mim, eu só é ruim mesmo.
Comigo não tem esse negócio não. Eu sou ruim. E era jovem ainda. Por quê? Coração todo endurecido, nunca teve a graça de conhecer o bem, nunca teve a graça de praticar o bem, só recebeu o mal sobre si, não consegue escutar a verdade. Então é aquele filho, né, de uma família que nem era católica, não foi batizado, que ele dizia, comigo é assim mesmo. Lá em casa era tudo, a gente só vivia sendo espancado, meu pai e minha mãe só batiam na gente, meu pai foi preso, minha mãe vivia fazendo coisa errada, a gente ficava em casa sozinho, já fui abusado, já passei por isso, então comigo não tem essa não, se fizer, leva. Pessoa que tem um coração verdadeiramente endurecido e antes de ter conhecido a verdade, antes de ter conhecido o bem, praticou muito mal. Muitas vezes, Deus, porque é Ele que nos reconcilia, deixai-vos reconciliar por Deus, Ele que nos reconcilia, Ele sempre faz por amor. Então, com essas pessoas, como não existe um outro modo de levá-las a conhecer o amor, Deus permite sofrimentos, como via de salvação, como São Dimas lá na cruz. São Dimas não é um homem bom. São Dimas era um ladrão. Ladrão não pede licença para assaltar. Ô moça, por favor, você pode me dar sua carteira e todo o seu dinheiro, o seu salário e o seu documento? Ladrão assusta, ladrão impõe medo, ladrão age com violência, ladrão tira o sustento de uma casa. Ladrão não é uma pessoa boa. E nós somos levados a chamar um ladrão de bom ladrão, né? São Dimas. Por um único motivo, Deus, Jesus, se deixou São Dimas se reconciliar com ele lá na cruz. Portanto, Deus envia sofrimento. São Dimas morreu crucificado. Jesus não falou que ia livrá-lo da dor. Disse, hoje você estará comigo no paraíso. Mas deixou ele sofrer toda a dor, inclusive de ter os joelhos quebrados por uma marreta. E sangrado até a morte. Gritando, ele não estava sorrindo. São Dimas não estava sorrindo quando morreu. Estava gritando de dor. Mas com uma certeza de que aquele sofrimento todo, que também foi permissão de Nosso Senhor, levou ele a encontrar Jesus na última hora. Se Jesus não tivesse sido sacrificado no mesmo dia que São Dimas teria ido para o inferno. Então, quando nós não nos convertemos, nós devemos pedir a Deus mesmo, Senhor, me dê a morte. Como São Domingos Sávio disse, antes morrer do que cometer um pecado mortal. Eu prefiro morrer. Então me faça sofrer muito e não te perder. Como os santos dizem, eu quero morrer como os mártires, flagelado, que me arranquem a pele, que me esfolem vivo, mas não me deixe perder a graça. Não me deixe me afastar do Senhor. Portanto, existem 3 categorias de pessoas que se convertem. Aqueles que nasceram na fé católica, aqueles que se converteram ouvindo a palavra de Deus e aqueles que se converteram no meio de grandes sofrimentos. E podem ter certeza, aqueles que tiveram a graça de sofrer para se converter, eles agradecem. Você diz para uma mãe que está muito doente, sofrendo muito, e tem filhos que eram muito endurecidos, e todo o sofrimento dela ela oferece por eles. E aí você pergunta para ela, Dona Maria, a senhora está sofrendo muito? Ela, estou, meu filho, mas graças a Deus, não é? Que nesse sofrimento todo que eu estou passando, meus filhos começaram a buscar mais a Deus. Nesse sofrimento todo que eu estou aqui com esse câncer, meus filhos voltaram a ir para a igreja, buscaram a Deus, então eu estou feliz. Ou seja, mesmo padecendo. Muitas pessoas dizem para nós, Frei, se Deus não tivesse permitido aquele grande sofrimento, eu não teria mudado de vida. Então, ainda assim foi um bem que Deus me deu. Por quê? É Deus quem nos dá a graça de nos reconciliar, e isso Ele faz por amor. Portanto, o tempo da quaresma também é para isso. Se você já é católico desde criancinha, louve a Deus e aproveite esta graça para mudar de vida na quaresma. Se você ainda é muito endurecido e precisa ouvir muita palavra de Deus, está aí o tempo da quaresma. Vá ler a Bíblia, vá fazer jejum, vá dar suas esmolas, vá escutar as homilias, as pregações, os sermões da quaresma para mudar de vida. Se o coração é muito endurecido e você reza para que alguém se converta, peça a Nosso Senhor. Como Santa Rita, Senhor, tire a vida dos meus filhos, mas não os deixe se perderem para o inferno. E Deus foi lá e tirou.
Depois, vamos meditar sobre as finalidades da Quaresma. Todo ano eu falo delas, são 4, pelo menos, conforme o Papa São Leão Magno. Porque Deus permitiu a instituição do tempo quaresmal para o nosso bem, para a nossa verdadeira conversão. São Leão Magno diz que a primeira grande finalidade da Quaresma é celebrar o mistério da Sagrada Paixão e ressurreição de Jesus com pureza de corpo e alma. Portanto, o tempo da Quaresma favorece, por meio de tantas leituras, tantas meditações. Hoje nós ouvimos a primeira meditação da Quaresma, que o Marcos postou, e ele fala exatamente sobre lembra que és pó e ao pó retornarás. E Santo Afonso de Ligório vai falando como o corpo, logo depois da morte, não é, se corrompe. Isso serve para quem? Para aqueles que vivem da vaidade, achando que são tudo, né? Achando que o corpo é tudo, ou achando que a sua beleza estonteante, né, é a maior graça da face da terra, e se acha melhor do que os outros, se acha mais inteligente que os outros, se acha mais espertinho, mais bonito que os outros, e na verdade, no fim das contas, nós não somos nada. E Santo Afonso então vai dizendo o que acontece com o corpo, e em pouquíssimo tempo, esse corpo que é comido pelos vermes desaparece. Para que nós lembremos que deste mundo nós não temos nada que possa ser maior do que o céu. Portanto, o tempo da Quaresma nos permite, meditando sobre a vida de Jesus, né, buscar esta pureza de alma. Segundo, ele diz, fazer penitência pelas penas dos pecados cometidos em outros tempos. E aqui é muito importante para nós, por quê? Porque a penitência da confissão, ela hoje é muito simbólica. Ela não é mais penitência. Você comete um pecado mortal, o padre manda você rezar um terço. Certo? Ou então manda você rezar 3 Ave-Marias, um salmo. A pessoa passa 10 anos sem se confessar, vem confessar, o padre manda fazer uma novena. Certamente, as penas daqueles pecados são muito maiores do que rezar uma simples novena que gasta 15 minutos a cada dia e olhe lá. Então nós esquecemos que todo pecado, ele tem, a gravidade dele tem uma pena correspondente. Se vocês pensarem que no início da igreja, as penitências duravam às vezes por toda a vida. Então eram os pecadores públicos, eles cometiam pecado e aí era imposta sobre eles uma pena que às vezes durava a vida inteira. Pensa na Idade Média que um homem confessava um pecado mortal, o padre impunha para ele uma penitência de fazer uma peregrinação para a Terra Santa. Da Itália para a Terra Santa, a pé. Essa pessoa morria no meio do caminho, ficava doente no meio do caminho. E as pessoas faziam a penitência. Por quê? Porque queriam a reconciliação com Deus. Com o tempo, a confissão foi se tornando mais simples, mais fácil e mais simbólica. Então, a pena hoje não significa mais nada. E aí, sobram para nós essas penas a serem purificadas no purgatório. Portanto, é importante lembrar que pecados que eu cometi na infância, na adolescência, na entrada da juventude, que às vezes até eu já me esqueci, ou que de vez em quando o demônio usa para poder me lembrar, trazendo memórias, trazendo, não é, imaginações dolorosas, aquelas penas precisam de purificação. Então, o tempo da Quaresma é um tempo para você oferecer penitência em reparação daquelas penas. Então, as indulgências plenárias, as vias sacras que se rezam, tudo é preciso ser alcançado nesse tempo. Então, aproveitem vocês esse tempo e lembrem-se, Frei, tem um pecado na minha infância, que é um pecado que me humilhou demais, eu demorei muito para esquecer, e essa coisa sempre me traz alguma dor. É como se fosse uma cicatriz ali que de vez em quando ainda dói um pouco. Então, ainda falta ser purificada. Quando é que será purificada? Quando você sentir paz em relação àqueles pecados. Então, pena. Purifique as penas por meio do jejum, da esmola, da oração. Terceiro, exercitar as obras de piedade. Exatamente o que eu disse. Via sacra, jejum, esmola, oração, visita ao santuário, visita ao enfermo, rezar pelos falecidos. Tudo você pode fazer para excitar a sua devoção e a sua piedade. Então, nós
na fraternidade, colocamos a meditação diária da quaresma, segundo os escritos de Santo Afonso de Ligório. Fizemos a penitência de retirar todo o açúcar, viram lá, não é? No grupo, todo mundo viu, que não é fácil, né, para muitos. Primeiros dias vai ser um pouco difícil, depois a vida vai seguir normalmente como penitência. Então não é brincadeira, é uma penitência por isso. E depois colocamos nas sextas-feiras rezar a Via Sacra, meditar a Via Sacra, exercitando essas obras de piedade, buscando exatamente afervorar o nosso interior. E última finalidade da quaresma, São Leão diz, atrair sobre si a misericórdia de Deus, avivar a confiança e renovar o homem interior. Significa esse avivar a confiança? Eu disse, quem se deixa reconciliar é Deus. É Ele que dá a graça de nós voltarmos a Ele. Portanto, que nós nos abandonemos confiantemente na bondade dele que quer a nossa conversão. Assim, nós não vamos ter medo dos nossas misérias, dos nossos pecados e de oferecer penitências. Sempre com liberdade de coração, pedindo que Jesus, ele nos deixe alcançar a graça da verdadeira conversão. Peçamos a nosso Senhor, para nós, para a nossa fraternidade, a graça de verdadeiramente alcançar os frutos desse tempo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado